hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre os incríveis quadrinhos e mangás lidos durante o mês de julho de 2014. Sim, você está vendo bem, eu estou de pijama. Sim, tá tudo bem. Vocês vão superar isso, tá bom? Enfim, de vez em quando a vida pede um pijama. Hoje é um desses dias, tá? Mas tá, vamos então começar pelas HQs lidas durante este mês. Eu comecei esse mês lendo o incrível São Jorge, do Danilo Beruti. Danilo Beruti é aquele fofo que já tinha feito o Astronauta Magnetar, né? Em algum vídeo aqui do ano passado eu falei sobre o Astronauta. E ele tá de volta então com esse HQ que é simplesmente espetacular. Eu li somente o primeiro volume. Por favor, me digam aí nos comentários se já saiu o volume 2, porque eu preciso do volume 2. Mas enfim, vamos lá então. Como o próprio nome diz, nesta HQ aqui, o nosso amigo Danilo Beruti vai contar a história de São Jorge. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui o subtítulo do volume 1, mas o volume 1 se chama Soldado do Império. Sim, São Jorge era um soldado do Império Romano. Então essa HQ tem uma pegada meio termé-romé, porém séria. Então já me ganhou logo nas primeiras páginas. Essa HQ vai contar então a história desse santo, né, o São Jorge, que pra mim, pelo menos, é um dos santos mais intrigantes. Porque quando eu era pequena, eu lia muito histórias da Turma da Mônica, e toda vez que eles iam parar na lua, por algum motivo, estava lá São Jorge e o dragão. E eu nunca entendi, ninguém nunca me respondeu, me deu uma resposta satisfatória de por que São Jorge foi parar lá na lua com o dragão. Como ele fez isso? A gente tinha em casa, minha mãe deve ter esse livro até hoje, um livro chamado Um Santo por Dia. Então tinha lá biografias, né, de todos os santos. Eu me lembro assim de... Assim que eu aprendi a ler, eu fui procurar ali a biografia de São Jorge. Lá não tinha absolutamente nada sobre a lua. Mas tá. Eu tenho ainda uma pontinha de esperança que em algum volume desta HQ São Jorge vai pra lua e nós vamos saber por quê. Mas tá, nesse primeiro volume aqui então a gente vai entrar em contato com este super soldado romano, super bacana, super íntegro e tal, e o imperador gosta bastante dele, só que o filho do imperador tem um certo ciúme aí desse cara, né, desse Jorge aí, e ele acaba descobrindo que numa cidadezinha, num vilarejo distante, X, tem alguma coisa acontecendo, tem um animal selvagem assassinando pessoas e coisas do tipo, e as pessoas têm chamado esse animal de besta, né, sei lá, de monstro, qualquer coisa do tipo, e esse filho, então, do imperador resolve que é uma boa ideia mandar o Jorge pra lá. E ele vai, sozinho. Quando ele chega lá, qual é o bicho? É um dragão. E eu não vou contar mais nada porque você precisa ler esse negócio, é espetacular. Vou mostrar um pouquinho do traço pra vocês, espero que esteja dando pra ver. É muito bonito, gente. Tanto o traço quanto o roteiro, tá muito legal mesmo essa HQ, tô adorando e é isso aí então. Tô doida pra ler o segundo volume. Na sequência eu li então este volume de fábulas, que é um volume especial, assim, né, fora dos volumes numerados de fábulas, né, que é o As Mil e Uma Noites de Neve. Eles vão misturar aqui um pouquinho, né, as fábulas, né, que nós já conhecemos, com esse mundo aí das Mil e Uma Noites. Branca de Neve está indo pra lá, então, avisar o sultão que o inimigo está solto e que provavelmente a qualquer momento vai chegar até aquele reino, e aí ela vai oferecer ajuda, vai tentar fazer um acordo ali com o cara, só que o cara acaba aprisionando a Branca de Neve em seu harém, digamos assim. E aí como é que ela vai se safar? Contando histórias pra ele, né? E as histórias que ela vai contar pra ele são bem bacanas, bem divertidas mesmo. Então, os mistérios. A primeira é muito legal, que ela vai contar a história dessa princesa, né, que acabou de se casar com um príncipe e resolve que, como presente de núpcias, ela quer aprender a esgrima. E aí, anões passam a ser encontrados esquartejados e tal. Mas conforme ela vai aprendendo esgrima e o tempo vai passando, esses anões acabam sendo assassinatos de um jeito assim mais sutil, digamos assim. E aí todo mundo desconfia dela e tal. Muito legal essa história, gostei muito. E tem também algumas histórias bacanas, como, sei lá, né, o início da história do sapo, né, da princesa que beija o sapo. O início da história do lobo mau também é contado aqui em uma dessas histórias. Então, não é exatamente um spin-off, é como se fosse assim um complemento, sei lá, né, das fábulas. Tem a história de como a Rosa Vermelha e a Branca de Neve encontraram a bruxa do João e Maria e ajudaram, né, ela a se recuperar e tal. É uma história muito legal também. Então tem o início da história da bruxa, né, do João e Maria.
E por aí vai. Então, assim, eu não dava nada por esse volume, mas tem histórias espetaculares aqui também. Acho que vale muito a pena para quem tá acompanhando, né, a série, dar uma olhada nesse volume separado aqui também, que é bem bacana. Aí na sequência eu li algumas coisas aqui no iPad, como por exemplo o terceiro volume do nosso amigo Constantine no Hellblazer. Tá dando pra ver a capa. Neste capítulo, John Constantine vai entrar em contato com um demônio, não, vários demônios, que se apossam, né, se apropriam de corpos de Yuppies. Essa HQ aqui, ela começou em meados de 1988, e os Yuppies eram aqueles jovens que ganharam muito dinheiro nos Estados Unidos devido ao seu trabalho na Bolsa de Valores. Então eles começavam a trabalhar com seus 20, aos 30 eles já eram milionários, ou antes disso eles já eram milionários. Eu não sei se esse termo ainda é usado para jovens empreendedores milionários, tá? O termo Yuppie. Mas que eu me lembre, era um nome assim que determinava esse grupo, assim, dos anos 80 até os anos 90, tá? Então é isso. E John Constantine precisa descobrir o que está acontecendo. E é muito bacana, a gente tem John Constantine aqui fazendo o que ele faz, né? Entrando lá no submundo, descobrindo falcatruas, descobrindo demônios diversos. Num dado momento ele precisa falar com um grande demonão mesmo. Nojento. Enfim, mais uma história espetacular de John Constantine. Mês que vem, então, eu continuo lendo Hellblazer. E, outra coisa que eu li aqui também no iPad foi o 9º volume de Saga. E, gente, assim, vocês vão me desculpar, mas o HQzinha mais superestimada, pelo amor de Deus. Alguém me explica por que tá todo mundo achando isso aqui tão sensacional. Vou dizer uma coisa pra vocês. Brian K. Vaughan já fez coisas muito melhores do que Saga, tá? Tem até aquele Ex Machina, passei muito tempo falando errado o nome da HQ, ninguém me corrigiu, eu falava Ex Machina, Ex Machina. Então, Ex Machina, que é sensacional, eu li até o 5º volume, mas assim, porque eu perdi o ritmo da história mesmo. O pessoal da Panini parou de me enviar esses volumes e eu não encontrei o 6º, só encontrei o 7º, enfim, desisti. Fiz até giveaway aqui no canal com os meus encadernados do Ex Machina, mas era fenomenal. Dele eu também comecei a ler os Runaways, dei uma parada pra pegar esse Saga e já vou largar esse Saga e vou voltar pro Runaways, que era muito mais divertido do que isso. E ele é também o criador de uma HQ que todo mundo me diz que é sensacional, que eu preciso começar a ler logo, que é a Y, né, a Y. Então, assim, gente, Saga, e não sou só eu que estou falando, não. Mais gente que gosta muito de quadrinhos, que leu esse negócio, também acha que é superestimado e acha que é a coisa mais fraca que o K. Vaughan já fez. Então, assim, na boa. Life is Too Short. Que história chata essa do 9º volume. Pra mim chega. Tem muita HQ boa aí pra ser lida. Tchau, Saga. Alguém aí vai precisar me dizer que essa HQ vai dar uma reviravolta em alguns dos volumes aí pra frente pra que eu volte a ler esse negócio. Porque abortar missão. E pra fechar eu li mais um volume de Sandman. Inclusive eu consegui completar minha coleção de Sandman. Yay! Chegou finalmente o meu volume de Death. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, né, que é o meu book haul, tá? Então é isso. Eu li então o 4º volume de Sandman, intitulado A Hope in Hell. Como o próprio título já diz, o Sr. Sandman vai fazer uma visita ao Morning Star. E Morning Star é apenas a tradução para o inglês de Lúcifer, né? O enredo é o seguinte, ele descobre, não se sabe muito bem como, que o capacete dele, que é um dos objetos pessoais que sumiram durante aqueles 70 anos em que ele ficou preso, está com um dos demônios que moram lá no submundo junto com Lúcifer. E aí ele vai lá buscar, né? Quando ele chega no inferno, e ai gente, isso é espetacular. Ele vai conversar com Lúcifer, que é a cara do David Bowie chapado nos anos 70. Enfim, quer dizer, eu achei, né, parecido aqui com o David Bowie. E eu também acho que o Morpheus mesmo, em algum momento, foi baseado no próprio Neil Gaiman. Eu acho ele muito parecido com o Neil Gaiman. Depois eu vou achar aqui uma figura que dê pra ver melhor. Mas tá, então a trama é essa. E aí quando ele chega lá no inferno, né, ele tem que descobrir então qual dos demônios lá está com o seu capacete. E ele vai participar em um quiz show no inferno.
Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Por mais que eu diga, você precisa ler Sandman. Não adianta ver resenha, ver vídeo, ler sobre. Você tem que ler o negócio mesmo. É espetacular. Só isso. Só digo isso. Ah! Próximo que eu vou ler, então, esta é a capa. Costumo mostrar a capa pra vocês. Gente, as capas são fenomenais. Tem um epílogo longo aqui nessa história. Eu vou achar aqui o título. Passengers. Então, este é o que eu vou ler agora no mês de agosto. Muito bem, vamos agora então aos mangás lidos durante o mês de julho. Eu comecei o mês então lendo o 7º volume de Gen, Pés Descalços. E agora eu tô desesperada porque o volume 8 ainda não saiu. Espero que saia até o começo do mês que vem, porque, né, tô no ritmo. Quero terminar de ler Gen, gente. Isso aqui é um espetáculo. Então tá. Nesse volume aqui, o velhinho que eles ajudam em algum dos volumes anteriores, ele tá, enfim, tá nas últimas, né? Tá doente e tal. E ele escreveu um livro sobre o que aconteceu depois da bomba atômica, com a bomba atômica, né? Então é um livro super polêmico e tal. Nenhuma editora aceitou editar esse livro. Mas o Gen consegue, de um jeito X, editar esse livro. E distribui e tal. Eles entram, assim, em várias enrascadas bem sérias por causa da publicação desse livro. Mas, de qualquer forma, a parte mais impressionante desse volume é o Gen lendo, né? Porque ele, do grupinho dele, ele é o único que sabe ler e tal. Então, ele resolve ler esse livro em voz alta para os amigos. E, gente, é muito, muito, muito triste. Sério. Sério. Esse mangá devia ser lido nas escolas, cara. Na sequência, eu li o 19º volume de One Piece, né? Pra gente ficar de bom humor. Pra gente parar de chorar. Assim, né? E no mês de julho ainda não tinha saído o volume 13 de Monster. Então eu tive que fazer uma pausa no Monster. Mas enfim, li o 19º de One Piece. Eu meio que senti que a história do volume 19 é uma história assim meio intermediária e tal. Mas assim, continua divertidíssimo, engraçado pra caramba. Mas não sei, eu não notei assim nenhum grande evento pra história de One Piece. Tem o Sir Crocodile aqui que eu acho um barato, mas é isso. Eu já tenho o volume 20 aqui em casa, vou dar continuidade então no próximo mês, mas continua sendo um dos meus mangás preferidos da vida, gente. Isso aqui é muito legal. Na sequência eu li um dos mangás que se tornou assim fácil, um dos meus mangás preferidos da vida. Eu terminei de ler e automaticamente eu comecei a ler de novo, tá? Eu nem pensei, eu peguei de novo o volume 1 e comecei a ler de novo, que é o Solanin, que eu recebi na caixa postal. Quem me enviou esses 2 voluminhos foi o Antônio. Antônio, muito obrigada, eu gostei demais desse mangá. Ele vai contar a história, então, desse casal, a Meiko e o Taneda. Eu não quero contar muito dessa história, porque acho que qualquer detalhe que eu der vai ser um spoiler, então eu vou tentar falar, assim, sobre essa história, assim, mais no geral. É uma história sobre personagens de 20 e poucos anos que ainda não sabem o que fazer da vida direito. Eles não têm, assim, um objetivo muito claro na vida deles. Eles estão experimentando coisas ali pra ver o que eles vão fazer da vida e tal. E assim, eles não têm aquela grande busca pela felicidade, não é nada disso. São vidas comuns, de pessoas comuns. Então é muito fácil se relacionar com esses 2 personagens. Ou com os outros personagens que aparecem na história também, os amigos deles. Me lembrou em algum momento, devido às referências de cultura pop e tal, me lembrou um pouquinho de Scott Pilgrim, apesar de Scott Pilgrim ter uma outra pegada e ser muito divertido e ser até um pouco engraçado. Solanin não, ele tem sempre essa carga assim meio melancólica mesmo, né? Que a maioria das pessoas que quando passam por essa fase vão carregar. Algumas pessoas vão ter isso mais aflorado, outras vão deixar isso bem escondidinho, mas basicamente, né, quando a gente passa por essa fase é isso aí que a gente tá vivendo, ponto final. É escrito com uma sensibilidade muito grande, eu gostei demais do roteiro, principalmente. Mas os pensamentos nessa caixa preta aqui também, sabe? Todo o traço também é muito delicado. Gente, que mangá lindo! Vale muito a pena. Não sei porque que eu demorei tanto tempo pra ler esse mangá. Ele tava na minha lista já de querências há muito tempo. E é isso aí. É um espetáculo. Você precisa ler esse negócio, principalmente se você está passando por essa fase. Tá? Eu gostaria de ter lido esse mangá quando eu tinha meus 20 e poucos anos também. Linda história. Prepare os lencinhos, porque o segundo volume, principalmente, é de cortar o coração. Mas, enfim, são coisas que acontecem na vida da gente.
Muito real e muito bonito mesmo, tá? Vale muito a pena. Recomendo, assim, de olhos fechados pra qualquer um, tá? Na sequência, eu li também o terceiro voluminho do Fullmetal Alchemist. E, gente, esse terceiro voluminho aqui me surpreendeu, porque aqueles cortes de bom humor simplesmente sumiram nesse volume. Então aqui tem uma história muito pesada de um alquimista federal, né, que todo ano, né, eles precisam enviar lá um relatório X de alguma coisa que eles tenham feito para que eles consigam manter sempre a licença deles, né, de praticar essa alquimia aí durante o ano. E o que ele vai fazer com a própria família é chocante, assim. Essa história, eu fiquei até um pouco deprimida depois que eu terminei de ler esse voluminho aqui. Mas é um mangá também com muitas camadas, né? Não é uma história só, não é uma coisa bobinha. E sei lá, me surpreendeu muito esse terceiro volume. Tô gostando demais desse mangá. Vou tentar mostrar aqui um pouquinho do traço pra vocês. Tá me surpreendendo, tá? Gostando muito mesmo. E pra fechar, o último mangá que eu li este mês foi o primeiro volume de Sailor Moon. Eu me lembro desse desenho passando na TV, né, desse anime, mas eu nunca parei pra assistir. Eu me lembro das propagandas e me lembrava dessa menininha aqui também, enfim. É um mangá fofo. Os personagens têm 14 anos de idade, os meninos, porque elas são apaixonados, têm 17. Então, assim, não é um mangá para meninos. Meninos não vão morrer de amores por Sailor Moon, tá? Deve ter um nome, as pessoas vivem me ensinando e eu esqueço, eu preciso anotar isso, gente. Mangá pra menina deve ter um nome específico. Mas tá. O que eu achei desse primeiro volume? Eu achei esse primeiro volume muito bagunçado. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É a história dessa menina, dessa estudante comum que descobre que ela é a Sailor Moon. Né? Ela encontra um gatinho com um desenho de meia-lua, né, na testa. E a partir desse encontro com esse gatinho, ela, né, descobre superpoderes. Ela é muito aficionada por videogames, então cada vez que ela joga o jogo da Sailor Moon, ela ganha ali alguns objetos, alguns aparatos ali que ela pode usar durante suas lutas. E é isso. Vai viver altas aventuras, vai enfrentar grandes vilões e coisas do tipo. Nesse primeiro volume aqui, ela acordou e ela precisa encontrar as outras garotas que também não se lembram que são heroínas, né? Mas tá, como eu ia dizendo pra vocês, eu achei este mangá mega bagunçado. Várias histórias totalmente diferentes uma das outras, né? Juntas ali no mesmo mangá e... já tinham me dito num comentário no Instagram que esse primeiro volume era assim mesmo. Acho que, sei lá, foi uma forma dos criadores, né, tentar mostrar pro leitor todas as facetas que esse mangá pode ter e tal, logo no primeiro volume. Enfim, estou curiosa para ler o próximo volume. Me deu um pouco de saudade de ler Love Hina, né? Eu li até o segundo volume. E é isso, achei fofo, achei bonitinho e tô curiosa pra ler o próximo volume, sim. Esse mês, então, o pessoal da JBC tinha ficado de me mandar a continuação do Samurai X, mas não chegou ainda, pelo menos não até o dia em que eu gravei esse vídeo. Mas é isso então, essas foram as incríveis HQs e mangás lidas durante o mês de julho de 2014. Mês que vem eu volto com as próximas leituras, então, de quadrinhos e mangás. E é isso então, se vocês gostaram, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo, até mais!